O Gemini 3.1 Pro foi lançado recentemente e eu poderia vir aqui e te dizer, nossa, ficou muito melhor isso e aquilo, mas se você já assistiu algum vídeo aqui do canal, você pode ter percebido que essa pessoa aqui tem uma fixação em criação de websites. Eu adoro essa parte da internet, eu faço isso desde os meus 9 anos editando o HTML do meu blogger, fiz computação na faculdade achando que esse era o caminho para a criação de websites. Então, toda vez que lança um novo modelo, a primeira coisa que eu faço é, meu Deus, será que é bom para criar websites? Como é que funciona, né? E aí, eu caí em um tutorial que combinava o Anti-Gravity com o Gemini 3.1 Pro para criar websites usando um prompt que foi disponibilizado por outra pessoa no Twitter, um prompt muito completo para a criação de websites, com todo o padrão de design, com várias dicas, cores, etc. Então, eu achei muito interessante porque ele usou o Anti-Gravity de uma maneira que eu não sabia que dava para ser utilizada, que é o que a gente vai usar aqui, e usou esse prompt que é extremamente completo. Então, é isso que a gente vai fazer aqui nesse tutorial. Vou te mostrar como é que você cria sites incríveis com o Anti-Gravity e o Gemini 3.1 Pro. A gente vai usar como base o prompt que foi disponibilizado no Twitter. Eu já traduzi ele para português e eu não vou mentir para você, eu refinei algumas coisas que eu acho que ficariam melhores, mas a base desse tutorial realmente é aquele prompt que foi disponibilizado no Twitter, que não fui eu que criei, foi outra pessoa. Então vou deixar aqui na descrição o link pro tweet para você ter acesso também ao prompt original, até para dar créditos, né, para quem criou, e vou deixar também o link do tutorial original em inglês, onde eu aprendi aqui como usar o Anti-Gravity dessa forma, porque novamente crédito onde crédito é merecido, mas eu vou te ensinar aqui em português de maneira mais fácil, clica aqui, clica aqui. Então vamos passar para minha tela para a gente começar. Então, qual que é a ideia aqui? A pessoa criou esse prompt é extremamente completo para a criação de websites. Então, está explicando como que o Gemini deve agir, o que o agente deve fazer. Aqui tem as perguntas, tá, para fazer durante a criação do site, para o usuário poder escolher, né, o que ele gostaria, qual que é o site, informar, né, antes de criar. Tem aqui a parte estética, né, então tem aqui alguns exemplos de paleta de cores, tipografia, identidade. Tem aqui o sistema de design que não deve ser mudado. Tem aqui também a arquitetura, então o que vai usar, né? O Floating Island, Hero, que é aquela primeira seção que aparece. Tem aqui também Technical Requirements, então quais são as tecnologias que vão ser utilizadas, qual que deve ser a sequência, né, de construção. Então é um prompt absurdamente completo, um prompt muito, muito bom. Parabéns para a pessoa que criou isso. Lembrando que o link para o original tá aqui na descrição. Então, eu vim aqui no Gemini, primeiro de tudo eu pedi para passar esse prompt para português, e depois eu pedi para mudar algumas coisas que eu achei que talvez não fizessem tanto sentido ou que podiam ser melhoradas, né? A pessoa fissurada aqui em criação de websites. Então, ele me deu aqui o arquivo completo, e aí eu vou salvar isso aqui como um arquivo chamado gemini.md. E aí tá aqui o nosso prompt em português. Eu fiz algumas mudanças usando o Gemini, não foi o Gemini Pro, foi o Gemini Flash mesmo. Foi um pouquinho chato porque eu tava tentando, né, fazer algumas mudanças e ele basicamente comia o resto, ele realmente não deu o arquivo completo, ele ia comendo partes cada vez que eu ficava mudando. Então foi um pouco chato de copiar e colar tudo, mas tá aqui. E lembrando que esse arquivo vai estar disponível aqui na descrição para você baixar. Eu vou salvar esse arquivo aqui como gemini.md. Então gemini.md, trocar aqui o lugar, salvar e pronto, tá aqui gemini.md. Por que eu salvei com esse nome? Porque a gente vai adicionar isso aqui dentro do nosso projeto do Anti-Gravity e aí quando a gente for rodar ali, fazer um pedido, falar com o Anti-Gravity, né, aqui dentro do chat, ele vai ler esse arquivo primeiro e aí o comportamento dele vai ser baseado no que está escrito nesse arquivo. Então eu achei isso muito interessante, não fazia a menor ideia de que isso era possível, não sei se todo mundo sabia, eu não sabia. Então eu achei muito legal. Então a gente vai vir aqui, tá a pasta do projeto, não tem nada nela ainda. Então tá aqui o arquivo, tudo que tá escrito nele, o RAW maravilhoso. Então agora a gente vai começar. Vou trocar aqui do Gemini 3 Flash para o Gemini 3.1 Pro Low. E aí vou digitar aqui o que eu gostaria, vou inventar aqui alguma coisa. Então gostaria de criar um website para um app de produtividade para criadores de conteúdo. Você pode escolher o nome do app e o objetivo é ajudar criadores a encontrarem um ritmo de trabalho mais sustentável. Vou escrever isso aqui, vamos ver o que ele vai dizer. Eu reparei que ele começou aqui a criar tudo e ele estava falando sobre criar com HTML, CSS e JavaScript, que não era exatamente o que a gente estava pensando, não é o que está escrito aqui nas nossas diretrizes. Então eu perguntei, olha, você está usando o arquivo para diretrizes? E aí ele se tocou aqui e voltou. Eu fui procurar aqui na internet, Reddit, né, tutoriais, e falaram que realmente tem vezes que ele ignora 100% isso aqui. Então, só para garantir, se eu fosse você, eu aqui no final escreveria: não esqueça de usar o arquivo gemini.md para diretriz. Só para garantir. Acabei de ler, atualizei o plano de implementação para acompanhar o tema do app pausa. Dê uma olhada, se aprovar, começar. Eu vou colocar aqui começar, proceder, né? E pronto, agora ele vai então realmente criar o website e vamos ver. Aqui ele já abriu o nosso plano de implementação, tá aqui o app pausa, qual é o propósito,
qual é o aesthetic, o que eu tenho que dizer aqui, né, se eu gostei ou não, qual que é a arquitetura que ele está propondo, como é que vai ser os componentes, e aí se a gente quiser, né, verificar depois como é que ficou. Então pronto, o site está feito. Eu tive que fazer uma pausa que eu fui almoçar, então eu dei uma olhadinha aqui e nos arquivos a última modificação foi 12h34, esse aqui fui eu que fiz agora, então 12h34 mais ou menos acabou, acredito que tenha demorado em torno aí de uns 40 minutos no total. Vários acabaram aqui 12h06. Foi um pouquinho lento porque realmente a combinação que eu usei aqui como planning e o Gemini 3.1 Pro Low realmente é um pouquinho mais demorado, mas eu queria garantir que eu ia ter crédito suficiente aqui, né, para rodar esse tutorial inteiro, então deixei assim, mas bem tranquilo, pronto. Tudo que eu tive que fazer aqui depois, ó, ele falou, estará belíssimo no seu navegador, então abra um terminal, navegue para CD, não sei o quê, rode, e aí vai estar belíssimo no seu navegador. Outra coisa que eu queria dizer, que eu reparei que eu acho que talvez tenha sido um erro meu, tá? Que não tem problema em dizer isso aqui também. Ele criou uma pasta nova aqui pro nosso projeto. Então, tá vendo? Pausa é a pasta nova, e o meu arquivo Gemini tava nessa pasta Sites 3.1, que era onde eu imaginei que ele fosse criar, né? Que eu tava aqui nesse arquivo. Então, se eu tivesse jogado esse arquivo aqui pra fora, pro meu workspace, não pra uma pasta específica, eu acredito que ele teria lido de primeira, né, que eu falei que não leu e tal, eu pedi pra ele ler, então acho que o mais provável é que tenha sido isso. Então se eu tivesse jogado no workspace inteiro, aí eu acredito que ele teria lido de primeira, no caso eu botei numa pasta que eu achei que era onde ele ia estar criando e lendo, e aí ele não leu. Mas perfeito, né, rodei aqui no terminal, não, cadê o meu terminal? Foi aqui que eu rodei? Sim, foi aqui que eu rodei. Abri um novo terminal, joguei aqui o comando que ele me deu, então cd, blá blá blá, onde tá os arquivos, e rodar, né, a versão de desenvolvimento. Então tá aqui o nosso site, vou abrir aqui no Chrome. E olha só esse site. É absurdo. Pare de correr, comece a criar. Não sei se é exatamente o que eu usaria para esse aplicativo, mas realmente lá eu falei para ele escolher, né, basicamente dentro do Unsplash ou de outras plataformas que ele usaria, ele achou que isso aqui faria mais sentido e realmente pare de correr, natureza, tranquilo, faz certo sentido, consigo ver. O menu, lindíssimo também. Se a gente for descendo, olha como o menu fica um negócio lindinho. Software vivo para mentes criativas, então aqui ó, tem esses cards que eles ficam se mexendo, que eu acho muito legal. Olha só que coisa incrível. Agenda semanal, diagnóstico contínuo, telemetria de foco. Eu confesso que eu nem sei dizer o que seria isso. O manifesto do nosso app, então nós focamos em ritmo sustentável para décadas de criação. Outro dia o YouTube me falou assim, 5 anos de YouTube, você já criou por meia década. Eu fiquei, gente, isso é muito tempo, é muito tempo. Enfim, o protocolo, e olha só que legal ficou essa animação. Eu vou passando e ó, a card vai subindo uma em cima da outra. Olha que incrível, olha que incrível. Ai, eu achei isso muito bonito. Aí acesso, né, ao sistema, que tem aqui os valores e tal, que a gente não definiu, né, a gente podia ter definido. Inclusive a gente pode ir ali no Antigravity agora e pedir para mudar o que a gente quiser, né. Então tem aqui os valores e tal, selecionar plano, nosso rodapé. Está tão lindo, meu Deus do céu. Se eu clicar em selecionar plano, não acontece nada. No caso, a gente não fez essa parte, né, de venda. Mas olha só que coisa incrível. Gente, ficou muito bonito esse site. E assim, o nosso trabalho foi dizer que queria um site para esse aplicativo tal, faz tal coisa. Enfim, ele falou, esse aqui é o plano, tá bom? Tá bom. E ele fez tudo. Então, realmente, absurdo aqui. Absurdo o que fez aqui o Antigravity. Então, se você quiser, você pode pegar esse prompt, né, que está disponível aqui para você e começar a criar sites para você, para outras pessoas, para venda, etc. Realmente impressionante. Só que, é claro, sempre que a gente faz esse tipo de tutorial, a gente não pode deixar de se perguntar. Mas eu criei um site, né, aqui com o Antigravity, com o Gemini, etc. E agora, como é que eu boto esse site no ar? E a gente sabe que existem plataformas como o Vercel, que é uma plataforma que você pode colocar no ar gratuitamente. E aqui, nesse caso, se a gente for só querer mostrar, né, como é que ficou, perfeito, a gente poderia usar o Vercel. Mas é importante lembrar, para quem usa bastante, que a conta grátis, ela é só para projetos pessoais, não podem ser projetos com fins lucrativos. Então, realmente, se você for vender, se você realmente aqui deixar, né, o app ser assinado por aqui, etc., isso aqui não poderia estar na conta gratuita do Vercel, porque tem fins lucrativos. Então, o que eu sugiro para você, se você realmente quiser colocar os seus sites no ar, inclusive se você for colocar o site no ar para clientes, né, você não vai botar no Vercel na conta grátis também, você vai colocar em uma hospedagem de sites profissional. Então, é isso que eu vou te ensinar aqui rapidamente, só caso você queira botar o site no ar, como é que você coloca em uma hospedagem profissional, porque é muito, muito simples também, mas tem um truquezinho ou outro aí que você tem que entender. Então, deixa eu te mostrar para o tutorial ficar 100% completo. Para colocar no ar, a gente vai precisar de uma hospedagem de sites profissional.
Existem várias hospedagens possíveis hoje no Brasil, tem muitas empresas, mas a empresa que eu recomendo sempre é a Hostinger, que é a empresa que eu hospedo todos os meus sites, todos os meus projetos. Eu gosto muito da Hostinger por vários motivos, eles estão muito antenados nas novidades, né? Então eles estão sempre atualizando o produto que eles oferecem, inclusive aqui, ó, OpenCloud em um clique já tá aqui. Eles têm um suporte que é muito bom, tanto a parte de IA, quanto realmente quem atende. Se você quiser, você consegue passar para pessoas de verdade muito facilmente. E o pessoal é muito bem treinado, é atendimento 24 horas em português. E os preços também são excelentes. Então, qual serviço você gostaria de contratar aqui para colocar esse tipo de site no ar? Serviço, hospedagem de site. É o mais simples de todos. E aí a gente tem vários planos. Single, Premium, Business e Cloud Startup. Eu sei que aqui o mais popular é o Premium, mas eu sempre recomendo o Business, especialmente aqui nesse contexto de inteligência artificial. Não só porque você tem acesso às ferramentas de inteligência artificial da própria Hostinger, então eles oferecem várias. Inclusive, se você usa o WordPress, por exemplo, tem IA para WordPress, para loja virtual, tem muita coisa legal. A gente nunca sabe o que a gente vai fazer no futuro de projetos, então eu prefiro garantir que eu vou poder fazer o que eu quiser. E duas outras coisas. Primeiro que dá para criar muito mais sites. Ó, você pode ter até 50 sites aqui no mesmo plano, sem precisar pagar mais, né? Você compra só o domínio se quiser. Então, isso é muito interessante. No plano Premium é só 3 sites. E você também ganha a opção de subir aplicações Web Node.js, como, por exemplo, poderia ser essa aqui, né? Que usou React. Mas a gente vai dar um jeitinho de até contornar isso aqui para colocar de uma maneira até mais fácil, eu diria. E assim, pela diferença de R$2 aqui entre os planos, eu acho que vale muito mais a pena contratar o Business. Então, para contratar, você vai clicar em escolher plano, e aí aqui você tem que decidir por quanto tempo você quer contratar. Hospedagem de sites, tá? Em qualquer empresa, Hostinger ou qualquer outra, quando você contrata pela primeira vez, é muito mais barato, você ganha um super desconto. Então aqui, para você economizar ao máximo, você vai escolher aqui o maior período de tempo que você puder pagar, que couber no seu orçamento. Se 48 não cabe, 24, se não 12. Só nunca sugiro um porque não tem desconto, é muito mais caro e você nem vai ganhar o domínio grátis, o endereço do seu site para você colocar no ar, que é gratuito quando você contrata aí um plano, você ganha por 1 ano esse domínio. Então, um mês não vale nem um pouco a pena. 12, 24 ou 48. E se você contratar a Hostinger pelo meu link que está aqui na descrição desse vídeo, você ainda consegue usar então um cupom de desconto para mais 10% aqui. Então, ó, você vai clicar em tem cupom de desconto, Ali e a Lab, aplicar e aí você tem mais 10% de desconto. Então fica um preço excelente, especialmente porque é por 2 anos aqui de hospedagem, você vai poder hospedar 50 projetos. Então vale muito a pena. Depois disso, de escolher aqui por quanto tempo você quer contratar, você vai clicar em continuar e pagar. Pode ser Pix, pode ser parcelado no cartão, tá? Também não precisa pagar de uma vez. E lembrando que aqui na Hostinger tem 30 dias para pedir reembolso. Então, se você contratar o serviço, não gostei, na hora que eu queria, acho que eu não vou usar mesmo, é só pedir o reembolso, zero problemas. Depois que o pagamento for autorizado, você vai passar para essa tela aqui. A gente vai querer criar um site, então próximo. E aí a gente tem várias opções aqui, WordPress, criador de sites, Horizons, e a gente também tem a opção, né, de criar um Web App Node. Web Node App. Meu Deus, eu tenho muita dificuldade de falar essa frase. E a gente também tem essa possibilidade, ela não está aqui, mas a gente pode entrar no painel e criar com ela. E seria uma opção muito interessante, porque a gente tem um site, né? Ele é em React, então teoricamente a gente tem que fazer build, né? A gente fez o build aqui até o dev, né? Enfim. Mas a gente tem que fazer o build e aí essa opção de Web Node.js que a Hostinger oferece, basicamente você vai colocar todos os arquivos, então, que o Antigravity criou, tudo aqui que está na pasta pausa, e aí ele mesmo vai fazer o build aqui dentro da Hostinger e colocar tudo no ar. Só que a gente só tem, né, 5 possibilidades, 5 sites, né, desses para colocar aqui no nosso plano, e nesse caso aqui, que é um site mais simples, que realmente não é um app, né, não é o que tem que rodar por trás, não tem back-end, etc. Eu não acho que vale a pena a gente gastar aí um dos nossos 5 usos de Web App Node, Web Node App. Não vale a pena a gente gastar. Então, eu prefiro fazer aqui site PHP HTML vazio. A gente vai fazer o build no nosso computador. E aí a gente só vai subir o resultado do build aqui nesse site e vai funcionar. Então, a gente vai escolher aqui site PHP HTML vazio. E aí a gente tem que escolher aqui o domínio, qual que vai ser o endereço do nosso site. Lembrando que você ganhou um endereço, um domínio grátis. Então, você pode escrever aqui o que você quiser, que se estiver disponível vai aparecer aqui R$0. Então, você pode escolher aí o seu novo domínio. E aí, lembrando que nesse caso, você vai clicar em próximo e vai ter uma tela para você preencher as informações do domínio. Seu nome, CPF, CNPJ, endereço. A gente precisa preencher isso tudo para registrar um domínio, é completamente normal. No meu caso aqui, eu vou usar um subdomínio de um domínio que eu já tenho, só para exemplo. É algo que você também pode fazer depois que você tiver o seu primeiro domínio. Você pode ficar aqui usando subdomínios para não precisar comprar um domínio novo. Então, no meu caso aqui, eu vou botar teste.wordpressparabloggs.com.br. Eu já tenho esse domínio. Pronto. Você viu até subdomínio grátis. Vou clicar em próximo. E aí ele está criando aqui o nosso site PHP HTML vazio. Vai ser algo bem rapidinho mesmo, porque não tem nada para colocar no site. Site criado, pronto. A gente vai simplesmente vir aqui no gerenciador de arquivos.
que é basicamente um FTP, caso você esteja familiarizado com esse termo. E aqui simplesmente a gente pode fazer upload dos arquivos que a gente quer que estejam no site, nesse domínio, associados, né, a esse domínio. A gente tem aqui do not upload here, então não é aqui que a gente vai fazer upload, é aqui na pasta public HTML. Só tem aqui default PHP. Se a gente entrar aqui no site no momento, realmente não tem nada. Tem aqui a tela da host que está tudo pronto, a gente tem que colocar alguma coisa. E aqui não adianta a gente tentar fazer o upload de todos os arquivos aqui da nossa pasta pause que o Antigravity criou, porque como é um projeto React, etc., a gente tem que fazer o build. Basicamente, a gente vai pegar todos esses arquivos, dá como se fosse play neles, eles vão se juntar e gerar o nosso site. Então, a gente quer só esse resultado final, o site pronto já. Então, a gente tem que rodar o build. Você pode pensar, poxa, mas eu já rodei o build, mas esse aqui é o run dev, não é exatamente esse. Então, eu abri um novo terminal aqui, só para a gente não se perder, terminar o novo terminal, e a gente tem que fazer o nosso build. Então, a gente tem que estar na pasta correta, que é a pasta pausa. Então, cd pausa, entramos na pasta, e agora a gente vai rodar o comando npm run build. E ele está fazendo aqui o nosso build, pronto, foi feito. O nosso build, ele sempre fica aqui dentro da pasta dist, tá? Sempre fica nessa pasta. Então, o que a gente vai fazer upload é o que está dentro dessa pasta dist. Então, se a gente abrir aqui no nosso Windows Explorer, aqui no Finder, no caso, aqui dentro da pasta dist, ó, acabou de ser modificada, dist, são esses arquivos que a gente tem que fazer upload. Então, vou dar um Ctrl A aqui, vou comprimir, virou arquivo, pronto. Vou voltar lá na Hostinger e vou fazer upload aqui do nosso arquivo. Tá fazendo upload do arquivo, fez. E aqui uma coisa muito engraçada, não sei o que aconteceu, que aqui no gerenciador de arquivos da Hostinger, o fazer unzip, né, descomprimir, enfim, ele virou arquivar e desarquivar. Então é desarquivar a opção que você quer. E a gente vai desarquivar, escolher o nome da pasta. Build, tanto faz aqui, a gente vai tirar tudo da pasta, pronto. E aí a gente vai mexer tudo que tá aqui. Essa pasta macOS não precisa, podemos deletar. Mas vamos mexer tudo isso aqui, mover para a pasta anterior. Então, Files, Public HTML, mover. Pronto, tiramos tudo aqui da pasta build, vamos deletar a pasta build. Podemos deletar arquivo.zip também. E pronto. Só da gente fazer upload aqui desses arquivos, que são os arquivos que a gente já fez build, né? Estavam dentro da pasta dist. Se a gente entrar aqui, teste.wordpress para blogs, está no ar já o nosso site. Então, você viu, é muito, muito fácil colocar no ar. Você contrata a hospedagem, vem aqui no gerenciador de arquivos, faz upload do arquivo do build, que você tem que fazer o build aqui no Antigravity rodando esse comando aqui. Faz upload aqui dos arquivos e pronto, está no ar. Muito, muito, muito simples. Então, realmente ficou incrível aqui com o Antigravity, com o Gemini 3.1 Pro e com aquele prompt que a gente gentilmente pegou ali no Twitter, que foi criado e a gente mexeu um pouquinho. Realmente impressionante. Impressionante. Adorei. Lembrando que aqui no canal tem vários vídeos sobre criação de sites com IA. Inclusive, recentemente eu publiquei um vídeo que é como usar o Antigravity com o Kimi, que é outra ferramenta de IA muito boa para criação de sites. E aí, se você tiver interesse em assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.